Boa noite, seja bem-vindo a mais um programa Conexão que Cura. Estamos aqui hoje para falar do tema Bebê Reborn e as velhas. Exatamente, galera. Agradecer ainda a audiência mais uma vez, de todo mundo que está acompanhando a gente. Gratidão. Agradecer especialmente ao pessoal aí de outros estados, que nós estamos aqui em São Paulo. E a gente está alcançando, assim, o mundo. O pessoal do Canadá, da Argentina. Gratidão. Pessoal, não esquece, porque às vezes vocês vão assistir aí, tá assim, ó, cheio de novidade hoje. Eu sei que vocês vão esquecer. Já se inscreve aí no canal, já ativa o sininho, já deixa aquele like para favorecer aí as colegas. Porque estamos hoje de casa nova, não é isso, Lu? Estamos de casa nova. Por quê? Porque vocês agraciaram o nosso programa de tal maneira que a gente estourou e fomos convidadas pelo estúdio Podesticando para tocar o nosso programa daqui para frente, daqui dessa casa maravilhosa. Então, muito obrigada. Eu agradeço mesmo de coração por todos vocês e conto com vocês, claro, com a nossa audiência daqui para frente muito mais. Então, marca aí, se inscreve no canal, já compartilha com um colega, com amiga, não esquecem. E hoje, como a Luciene falou, nós temos um tema que vocês não têm noção, tá assim, ó, de novidade, tá bom? E eu vou apresentar a nossa queridíssima que está aqui arrasando hoje com a gente, que vai compartilhar essa experiência hoje, essa noite maravilhosa, que é a nossa querida doutora Gildete Santana, psicopedagoga. Gildete, obrigada pela participação. Eu vou abrir o espaço para você se apresentar para a galera lá de casa e falar um pouquinho aí quem é você, onde você atua. Dá um oi lá pro pessoal. Olá, boa noite. Meu nome é Gildete Santana, sou psicopedagoga e idealizadora e diretora do Instituto Criando para o Futuro. Nós atendemos crianças com transtorno de aprendizagem em situação de vulnerabilidade social e eu também atuo como psicopedagoga particular. Acho que esse tema ele vem muito aí aquecido no mercado, muitas opiniões sendo divididas, né? Um público que não é só o pessoal que vive na vulnerabilidade, também as pessoas de classe média alta. Então é um tema, doutora Patrícia, que ele vai ser bem polêmico. Exatamente, viu, galera? Segura aí a audiência, porque aqui, ó, tá cheio de informação. Doutora, existe um perfil psicológico para se dizer assim, a pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo, a pessoa, ela cria o boneco como se fosse um bebê. Qual a dica que você dá aí para as pessoas? Na verdade, a gente vem numa geração, né, com transtornos mentais. Muitas mulheres frustradas porque não tiveram filhos no tempo adequado, né? A gente, hoje, você vê que as mulheres, elas estão tendo filho mais madura. E, às vezes, não conseguem ter essa criança. E aquilo ali, já são casadas há muito tempo, né? E decidiram ser mães numa certa idade, não consegue gerar essa criança e aí ela acaba ali tendo um transtorno, né? Porque a adoção no Brasil ela é muito difícil. Às vezes as pessoas falam assim, ai, tem tanta criança para adotar, por que essas mulheres não adotam essas crianças? Por conta do nosso perfil da nossa criança brasileira, né? Que é o perfil da mãe dependente química, da mãe que tem o alcoolismo, e aí a criança acaba tendo ali uma predisposição. Então, para essa criança ser adotada, é muito difícil, né? Então, muitas vezes não entra no perfil que essa mãe está procurando. E tem a burocracia também, né? A gente vive na burocracia. Exatamente. A pessoa às vezes fica até cansada. Eu falo porque a minha cunhada, ela chegou a entrar na fila, mas como demorou muito, ela acabou tendo 2 filhas. É. Graças a Deus. E é muito complicado, né? E aí, e também eu acho que tem um pouco de querer chamar a atenção, né? Porque isso da mídia, isso da palco, né? Então, hoje o diferente da palco. Exatamente. Então, você postar um podcast falando sobre saúde mental, sobre conexão que cura, a gente não tem tanta audiência. Agora, se você coloca temas que não condiz com a nossa realidade, a gente consegue ter uma audiência e consegue engajar, né? Então, eu acho que às vezes essas pessoas estão procurando engajamento. Eu quero acreditar nisso, porque não é possível que um ser humano, com uma cabeça normal, no seu natural, vai pegar uma boneca e ir até um hospital, sabendo da nossa realidade do SUS do Brasil, para que essa boneca seja atendida. Então, assim, tá? É surreal. E, assim, as pessoas brincam, fazem meme, não é engraçado. É isso que as pessoas têm que entender, não é engraçado. As mulheres que estão fazendo isso, elas estão
carregando algum tipo de transtorno. Porque não é normal uma pessoa ter esse comportamento. E aí as pessoas rirem, o pessoal faz meme. Então, assim, saúde mental é coisa séria. A gente não sabe o que aquela mulher está passando para ela chegar nesse estágio de achar que uma boneca é algo real. Eu, antes de vir para cá, eu tava rolando a internet e aí eu vi um caso que a mulher pegou um Uber, falou pro Uber ir muito rápido que a boneca tava com febre, né? Então, não sei se é fake news, não cheguei a olhar a matéria, mas estava lá publicada em um jornal. Então, aonde que a gente vai parar com isso? Né? Eu até costumo falar, Jesus, pode descer, que já deu. Porque as pessoas estão perdendo a noção, né? Noção total. Da realidade de levar uma boneca para o hospital enquanto a gente tem tantas crianças precisando de atendimento que estão morrendo nos pronto-socorros. Então, onde que a gente vai parar? Enquanto nós dá palco para isso, as pessoas vão continuar fazendo, achando engraçado. E quando não é engraçado, não é legal. Então, enquanto nós também não parar de começar a focar nisso, ficar fazendo brincadeira, ficar viralizando, vai virar essa bagunça. Isso mesmo, eu acho que, na verdade, essa questão do bebê reborn, a gente tem que... Hoje a gente está trazendo, na verdade, esse tema justamente para a gente conseguir abordar o tanto de informação que tem, né? Tem a parte dos memes, como você falou, tá rolando aquele fervor, né, na internet. É a galera querendo levar os bebês reborns no SUS, é o povo sendo amarrado. Então, assim, tem muita gente indo nesse hype. Por isso que a gente trouxe esse tema hoje para todo mundo em casa, porque eu acho que, assim, tem a parte do meme, tem a parte da diversão e tem a parte justamente da saúde mental, galera. Isso é importante a gente focar também, por isso que a gente te convidou para a gente abordar aí todos os temas, tentar colocar da melhor maneira possível, trazer, né, outras abordagens aí pro pessoal de casa. Falando nisso, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Como que você acha que essa prática, ela pode auxiliar de alguma maneira a parte mental? Você acha que isso auxilia de alguma forma? O que você acha que passa na cabeça de uma pessoa que adota, né, na verdade, esse bebê, mas não aquela parte que é do afeto de luto ou porque está suprindo alguma perca. Na parte que ela dá esse exagero, ela ultrapassa um pouquinho esse limite que a gente falou sobre o limite do natural. Você acha que isso afeta como essa parte mental da pessoa? Você acha que esse cenário seria como? O que ela está passando ali naquele momento, assim, na sua visão? É que ela perdeu totalmente a realidade, né? Ela não tá vivendo a realidade. É a mesma coisa do cachorro, né? O cachorro, às vezes, o cachorro ele vem para curar, o animal ele cura, né? A gente tem ali um apego afetivo a um bicho de estimação como se fosse nosso filho mesmo. Quando o cachorro morre Exato. ali, a gente tem aquele sentimento. Mas uma bebê reborn, ela não tem nem movimentos. Ela não tem nem movimentos que nem o cachorro. Ele ainda late, ele ainda, né, dá um cheiro ali em você, do jeitinho dele. Mas a bebê reborn não. Então, geralmente, ela tá vivendo uma alucinação. Ela está alucinando algo. Então, precisa ver qual o estado mental dessas mulheres, dessas pessoas. Porque, assim, tem o caso das mulheres que realmente é sério, elas estão achando que é uma criança, e tem as pessoas que já estão pegando o rape aí, como a doutora falou, para brincar, para falar, tá na modinha, eu vou também, vou pegar um Gente, boneco para eu ganhar engajamento tá aqui. demais, tá demais. Então, assim, precisa entender da onde que veio, como que ela começou isso, né? Porque eu vi que tinha até uma famosa também, né? Eu não me recordo o nome dela, mas que falou que tinha adotado uma bebê reborn para ficar com ela. Acho que foi, se eu não me engano, essa semana, a Luciana Gimenez, que teve alguma coisa dentro do programa dela. E ela foi após mostrar na internet, fez chamou lá ao vivo, né, pra mostrar uma live. E ela tava com um bebê, dormindo com um bebê. Ela falou assim: hoje a fulana de tal, eu não esqueci o nome da bebê. Tipo assim, hoje a Laurinha tá dormindo comigo, gente, não sei o quê. Eu falei, gente, eu achei aquilo assim, tá desnecessário, porque assim, ela já é uma pessoa famosa, já tá na mídia e tudo mais, assim, mostrando, pegando justamente esse embalo pra conseguir mais engajamento ali pro canal ou mais audiência pra ela, enfim. E, na verdade, elas estão criando essa ilusão mesmo, né? Que é uma criança para suprir alguma necessidade. Agora, ela precisa entender qual que é, né? Porque, assim, a criança... Hoje, quando uma criança... Eu atendo muito criança e adolescente. Quando elas têm apego algum... Tem crianças que têm bichinho de pelúcia como algo real.
real. A criança trata um gato, exemplo. Eu tenho pacientes que a criança trata o gato. Quando ele falou pra mim do gato, eu achei que era um gato. E quando a mãe Aí falou, quando você viu, não, eu falei, não, ele falou assim, hoje eu trouxe meu gato para você conhecer. Eu falei, gente, essa criança né? trouxe Como o que gato pro trouxe? consultório? O que tá acontecendo? E quando eu fui ver, a criança tava com gato de pelúcia. E a forma que ele falava do gato era como se fosse real. Então você vê que tem algum transtorno aí desde a infância. Então precisa entender a infância dessas mulheres. Como que foi, se elas tinham apego algo que também não era real, porque hoje tem crianças que têm apego a coisas para poder dormir, né? Precisa Sim, a daquele estímulo. fraldinha, né? Essas Isso, coisas. precisa de algum estímulo para dormir. Então, colocaram na cabeça assim, cara, e assim, o sonho de toda mãe, eu sou mãe. Quantas vezes quase que eu derrubei minha criança da cama, que eu tava dormindo com o bebê. E assim, o reborn, você pode passar por cima dele, não vai acontecer nada. Então, talvez na ilusão dela de ter aquele objeto ali do lado dela, tá suprindo alguma carência afetiva que ela tem. Como que esses bebês podem ajudar essas mamães, né? Como você diz, né? Nesses processos de traumas. Porque eu não vejo assim como esses bebês. Porque é uma boneca, né? Se a gente for ver. Na verdade, as mães não ajudam em nada, a gente só potencializa algo que ela tem que precisa ser curado, né? E ela precisa, vamos falar de uma mãe que perdeu uma criança, ela precisa cair na realidade, né? A gente não pode, a depressão, a gente não pode alimentar isso, porque a gente vai romantizar, né, no caso. Exatamente, né? Romantizar a depressão. Então, se ela está com esse tipo de comportamento, ela não está na saúde mental dela normal. Para as crianças, eu utilizo boneca nas sessões de terapia para eu entender como aquela criança é tratada. Às vezes, através do brincar da criança, como que ela trata a boneca é a forma que ela é tratada. Dentro da escola, dentro de casa, das brigas com os pais. Se alguém tocou no corpo dela, a gente consegue identificar isso através da brincadeira com as bonecas. Quando você fala para a criança, vamos brincar de casinha, vamos da sua casa. E ali a criança, ela vai reproduzindo o que ela vivencia no dia a dia dela. Seja na escola, seja em casa com os pais, seja na casa dos tios. Então, assim, ela consegue descrever tudo que acontece com ela. Então, a boneca na terapia ela é importante por conta disso. Mas na fase adulta, não. Até mesmo porque quando o adulto ele vai para a terapia, a gente precisa trazer ele para a realidade dele, né? A da realidade que, assim, a gente entende é uma dor, você perder um filho ou você querer ser mãe e você não ter essa disponibilidade, você não conseguir engravidar, mas a gente não pode romantizar isso. Porque senão a gente não consegue curar essa mulher, né? Ela vai alimentar algo, ela vai adoecer mais ainda, porque ela não está vivendo algo real. Então, o ideal realmente, né, procurar uma terapia. Exatamente. Cuidar, porque não é normal. Não. E assim, fazer em tom de brincadeira, vamos brincar. Porque assim, geralmente, nós, mães de meninas, a gente brinca, né? Vem aqui, traz a minha neta, né? Eu não gosto muito, sinceramente, eu não gosto muito desse brincadeira de neto, de mamãe e filhinho. Eu não sou muito adepta a essas brincadeiras, não. De criança namorando, eu não gosto. Eu sempre falo, criança não namora, nem de brincadeira. Então, eu não gosto muito desse tipo de brincadeira, porque sem querer a gente acaba reproduzindo uma relação. Sim. Que a criança não precisa vivenciar aquilo agora, ela é criança. Para que ela está pensando em casamento? Para que ela está pensando em ter filhos? Ela vai chegar à idade certa, né? Então, por isso que a gente traz hoje tudo muito precoce para essas crianças. Então, esses tipos de brincadeiras não são adequadas. E não é legal, não é bonito, criança. Você vê hoje, às vezes, as crianças beijando na boca e os pais postando na internet. Então, isso não é legal. Então, começa com uma boneca, né? Então, a mulher começa ali com aquela boneca, ela vai vivenciando aquilo dentro de casa. Se ela tiver outros filhos, como que a filha dela vai entender aquilo? Né? Então, essa criança acaba reproduzindo o que a mãe faz. Então, a gente tem que tomar cuidado de falar que a boneca é bom para terapia, dentro do contexto certo. Sim. Tudo contextualizado. Exatamente. Eu acho que tudo ultrapassa quando
hoje a internet é uma velocidade muito grande. E esse assunto predominou depois com a moça no shopping. Uma senhora achou estranho o bebê dela, perguntou e deu confusão, viralizou e todo mundo, né, começou. Mas eu acho que tudo tem um limite, né? Que tem pessoas realmente doentes que precisam de tratamento e tem pessoas que estão levando na brincadeira, como a doutora está explicando. Então, eu acho que é preciso realmente a pessoa ter conscientização que isso daí, gente, não é brincadeira, né? A pessoa pode ficar mais doente, né? Ela pode apegar mais aquele bebê achando que realmente é um bebê real e na verdade não é. Exatamente. Engraçado que não foi nem, às vezes, poderia ser de uma filha, né? Que as crianças têm essa mania de falar, mãe, segura minha boneca, eu querer levar a boneca para algum lugar, né? No shopping ou para brincar, é normal. Mas nem isso era, ela realmente estava, a boneca era dela, ela estava tratando como uma criança mesmo. Então você vê que ela não estava no estado normal dela. Então o negócio é tão assim, chegou num contexto tão sério, tem pessoas brigando por causa de vaga, hospital, brigando com os médicos, querendo que atendam os bebês delas e na verdade não são bebês reais, né? Então é bem sério, né? Eu não sei se eu fosse um médico, qual seria a minha... Às vezes eu fico pensando, eu não sei qual seria a minha reação. Sério, chegar lá, eu vim trazer meu filho para você atender. Amarrar, igual aconteceu essa semana, você viu? Amarraram uma mulher e ela ficou assim indignada. Porque ela foi com o bebê dela para atendimento no médico e o médico simplesmente, é isso que você está falando. Falou assim, ela tá fora da realidade, então vamos fazer o quê? Vamos amarrar ela na cama. E amarraram ela na maca e filmaram, aí, enfim, virou já meme, já rodou o mundo, porque é isso. Porque a pessoa tá lá descontrolada, tirando o atendimento, né, de uma pessoa necessitada, ali, um ser humano mesmo ali, necessitado, para uma boneca. Então, tá uma febre dessa situação. Assim, a gente tem muitas crianças que vêm passando transtornos, né, de aprendizagem, transtornos mentais, sem atendimento. O SUS não comporta em atender essas crianças. Muitas crianças sem atendimento e a gente levando isso na brincadeira, né? Eu acho que o recurso que você gasta, porque uma boneca dessa não é barata, ela tem bonecas até de R$3.000, né? R$3.000, gente, eu faço tanta coisa, eu atendo tanta criança, né, lá no nosso projeto. Então, a gente precisa colocar a mão na consciência e entender onde que o Brasil vai parar com esse tipo de comportamento, né? Eu falo, às vezes as pessoas culpam a nossa gestão, né, a nossa gestão política, mas, na verdade, se enquanto nós não tivermos um bom comportamento, isso vai acontecer sempre, dependente de quem está lá em cima, né, da política. Exatamente. Porque nós precisamos da mudança. Então, se a gente não mudar, o brasileiro não mudar, a gente vai continuar isso, um país levando tudo na brincadeira, né? A saúde aí mental das pessoas abalada, porque eu não dou risada dela, porque para ela pode ser isso real, a gente não sabe o que essa moça está passando, não vamos julgar, falar, ai, que louca, não é. Se ela for louca, ela está passando por algum problema e a gente precisa entender o quê? A gente precisa entender como que foi a infância dessa garota, a gente precisa entender todo o contexto para que ela chegasse nesse nível e ninguém olhou, né? Porque o que acontece? Tudo que acontece na nossa infância estoura na nossa adolescência e na nossa vida adulta, né? Então, esses adultos, hoje, é muito engraçado que os pais falam assim, ai, eu não sei o que está acontecendo com essas crianças, estão tudo doida, tudo com a saúde mental, tudo acelerada, meu filho não sai do celular. Mas quem é o adulto? Quem dá o celular para essa criança? Como que essa criança? Né? As crianças não têm limite. As pessoas hoje não têm limite. Não tem limite. Então, essa criança está crescendo, virando uma adolescente, virando um adulto sem limite. Sem limite, porque o pai e a mãe achou engraçado em algum momento alguma atitude dele. Achou bonitinho, fofinho. Gente, exatamente. E a gente é uma geração... Problema, né? E nós somos uma geração frustrada que a gente está colocando tudo nos nossos filhos, porque a gente não quer que eles se frustrem, a gente não quer que eles passem nada. E aí começa o problema. E aí hoje começa um problema. Então hoje crianças com transtorno, eu entendo que as crianças têm um transtorno, a gente precisa tratar, não é levado na brincadeira, mas o pai e a mãe também precisam entender que essa criança só tem uma condição e ela precisa ter disciplina, ela precisa cumprir regras, porque o mundo não vai parar para essa criança
Passar, para essa criança passar, para essa criança viver. A escola não vai parar, os professores não vão parar para atender o seu filho. Então, a gente precisa desse direcionamento dos pais. Eu até brinco que é mais um trabalho com os pais do que com as próprias crianças. E os pais parecem que hoje aquela criança vai ficar bebê para sempre. Que isso que do bebê reborn, para mim faz muito sentido hoje o comportamento dos pais. Eles vivem como se essas crianças não fossem crescer, como se essa criança não fosse para a escola, não dão autonomia para a criança. Então, você vê de criança de 10, 11 anos chupando chupeta, dormindo com os pais. Isso é a realidade. Então, é um bebê reborn mesmo que eles querem, só que depois os filhos crescem, vão para a sociedade e ver a realidade da vida, porque o mundo vai ser cruel com essa criança. Onde a criança sofre bullying porque ela não está preparada para fazer nada, a criança não tem habilidade nenhuma com nada. E aí, quando ela vai para o ensino médio fundamental, ela começa a se sentir inferior, que é onde vem o maior número de problemas com as crianças. Entre os 11 até os 17 anos. É a fase das crianças que vem passando por vários transtornos, se mutilando, porque elas não têm esse direcionamento mental da própria família. E aí eu não vou falar nem tanto só de condição social, porque eu vivo as duas realidades. Eu vivo as realidades das crianças que não têm condições e eu também tenho as crianças que têm condições. E tá todo mundo ali. A diferença é que uma tem condição de pagar o tratamento e a outra não. Mas o comportamento são os mesmos. Sim, e aproveitando, doutora, deixa eu só dar um recadinho pro pessoal que está em casa. Hoje o nosso episódio, nessa parte aí que a gente está falando agora dos bebês reborn, gente, é para trazer justamente essa questão da saúde mental, tá? A gente não está aqui abordando o pessoal que gosta aí de colecionar os bebês reborns, porque isso é uma coisa natural, é normal, tanto as meninas como os meninos ou os adultos, enfim. Você vê que homens, né, às vezes tem coleção de livros ou carrinhos de Hot Wheels, tudo. A gente não está falando da questão de colecionadores, tá? Que isso é bacana, que é até a próxima pergunta que eu vou fazer para a doutora, mas só lembrando que o foco aqui é falar justamente sobre saúde mental, sobre as pessoas que passam um pouquinho aí do limite do que é real e onde elas estão aí ultrapassando até o limite, né, da sociedade, porque estão querendo impor, né, que a gente aceite essa situação e não é assim. Então, estão criando aí leis, criando algumas coisas para dar um limite, justamente assim. Tem coisas que é aceitável e tem coisas que não são. Então, a gente está tratando essa outra parte aí, da galerinha que está ultrapassando um pouquinho aí do limite, tá? Só para deixar registrado. Para complementar aqui o que a Paty falou, gente, porque eu sei que tem muito mimimi, a gente acha muito bacana as artesãs que fazem esses bonequinhos. Sim. Perfeito, mas o foco hoje é realmente saúde mental, que tem muita gente que está levando a brincadeira, e não é brincadeira, tem muita gente sofrendo, porque é que nem a doutora acabou de falar, que quando a mãe perde seu bebezinho, ela fica muito fragilizada, né? E ela pode entrar ali num problema mental e não ter mais volta. Então, é fundamental a gente bater nessa tecla, né? Que a saúde mental precisa ser cuidada. Exatamente. Doutora, agora uma pergunta que eu vou te fazer, que eu assim, particularmente, eu acredito que também estão trabalhando muito em cima disso. Está tendo um crescimento muito grande desse mercado aí do bebê reborn, né? Como a doutora falou. Tem hospital, que eles fazem parto pelicado, e vai uma equipe, e vai o médico, e vai a enfermeira, e chama a família, e tem certificado. Então, assim, tá virando um holofote em cima disso muito grande. Eu acredito que, assim, desnecessariamente. É o que a gente falou. Tem a parte do colecionador, a pessoa que gosta, e isso, assim, é um trabalho realmente maravilhoso. Eu já vi bebê reborn, de verdade, gente, realmente é real, é bonito, assim, para quem gosta, mas essa questão aí é um pouquinho fora do limite. Você não acredita também que tem uma questão aí do financeiro em cima disso, do marketing? Porque, assim, as pessoas, como a doutora falou, tem bonecos de 3 mil, tem bonecos de muito mais. Você não acha que, assim, além da saúde mental, eles falam um pouco nisso, mas você teve uma aceitação muito grande, uma galera, assim, muito grande, falando, não, eu aceito, vem cá, eu vou fazer uma creche para bebê reborn, vem cá, eu vou fazer o seu certificado, eu vou ser sua advogada. Você não acha que por trás disso tudo também tem uma galera que está aproveitando dessa parte para, né, lucrar? Para lucrar, porque isso é o Brasil, né? Um exemplo, vamos falar da pandemia. Na pandemia, onde o álcool era para
ficar mais barato, o que fizeram? Subir o preço. Exato. Então, ou seja, os valores das bonecas que eram acessíveis, de R$500, R$600, eu até cheguei uma vez pesquisar para minha filha que ela queria uma, muito tempo, hoje ela já está com 15 anos, mas não era acessível, era R$900, R$1.000. Eu falei, gente, mas tudo isso numa boneca para você brincar? Tipo, tinham bonecas, né? Para mim não fez sentido, por isso que eu não comprei para ela também. Depois ela falou, é mesmo, né, mãe? Com esse dinheiro eu compro mais bonecas. Mas é marketing, porque... Igual você falou, agora já subiu o preço. Algo que era 900, agora está 2.000, 3.000 reais. E as pessoas que compactuam com isso, esses tipos de profissionais, é os que querem rapes, que querem engajamento, são rapes e querem subir aí para pegar a oportunidade. A onda, eu vou ficar conhecido. Então, como que eu quero ficar conhecido? Porque você fazendo um trabalho sério é mais difícil, né? É orgânico. Agora, para você viralizar da noite para o dia, é isso, gente. Porque, na verdade, assim, eu acho que até esses profissionais, né, tem que ter uma análise também, porque uma pessoa abrir uma creche para ensinar o bebê reborn a falar, a ler, a mãe vai trabalhar e a criança fica lá na creche. Então, assim, gente, eu analiso realmente isso, assim, não sou, né, dessa área mental, psicológica, nem nada, mas eu creio que realmente, assim, essas pessoas, além do financeiro, não é possível a pessoa tá normal de querer, assim, ganhar, né, lucrar em cima de um problema psicológico de outra pessoa. Então, isso pra mim é, assim, inaceitável, não consigo entender. Mas é a mesma coisa hoje, doutora Paty. A gente vê que as pessoas... Hoje, o brasileiro, ele não faz a profissão por amor. A gente vai pelo que está dando dinheiro. Então, hoje, quantas pessoas você vê se formando psicólogas? Mas as pessoas estão mais doente mental do que qualquer outro profissional. Pessoas que adoecem pessoas, né? Psicólogas falando para paciente, isso é frescura. E não é. Só quem tem uma crise de ansiedade sabe o quanto é sério, o quanto é grave. A pessoa pode perder a vida no momento ali de falta de ar, de fobia, de desespero pânico, em si, de desespero. Sim. Então, a gente não pode falar que a pessoa está com frescura. Então, você vê que o brasileiro é isso. E da minha época é muito por geração. Teve aquela geração que todo mundo queria ser a ADM. Todo mundo queria fazer faculdade de administração. Aí, depois a gente teve a leva da enfermagem. Aí, agora a gente está... Aí, teve a da advocacia. Aí, agora a gente está na psicologia. Porque todo mundo acha que está preparado para tratar a saúde mental. E saúde mental, ela é coisa séria. Complexo, não né? É para qualquer profissional ficar. Tem coisas que fogem da minha competência, que eu trabalho com a equipe multidisciplinar. Eu não trabalho sozinha. Então, eu preciso do psiquiatra, eu preciso da neuropsicóloga, a gente precisa da fonoaudióloga, a gente precisa de uma equipe para poder levantar um diagnóstico desse paciente, porque não é brincadeira. Então, você vê também as pessoas levando a saúde mental na brincadeira. Por quê? Muitas pessoas também tomando medicação, e aumentou o número de pessoas medicadas. O Brasil, ele é acho que o quinto, estava lendo algo sobre, das pessoas que mais tomam remédio para saúde mental. Então, jovens de 20 anos, 21 anos tomando tarja preta, porque não sabe lidar com o seu emocional. Aí você pensa, aonde foi que a gente se perdeu? Aonde foi que esses pais se perderam? Né? Professoras doentes dentro das escolas, né? E as crianças crescem vendo isso e elas acham normal. Minha mãe, um exemplo, uma criança levar uma boneca para a escola e falar, agora ela vai vir comigo para a escola e ficar com aquela boneca ali o tempo inteiro. É normal, porque ela viu na televisão, então é normal. O adulto faz, a criança, é normal, o adulto faz, eu vou fazer também. Eles repetem, porque a criança, ela vai por repetição. Então, o seu comportamento dentro da sua casa, com o seu marido, vai refletir no seu filho. E não adianta falar. Porque, assim, às vezes, os pais, quando as crianças viram adolescentes, adultos, falam assim, onde eu errei? Onde eu errei? Vai lá na infância. Por isso que eu escolhi trabalhar a infância. Porque é onde a criança constrói a base, ali na primeira infância. Uma criança, ela cria o caráter dela até os 7 anos.
E até os 11, 12, se você não tirar toda a crença limitante dela, todas as crenças do pai, quando ela chega na fase adulta, é terapia. Porque ela vai crescer com aquela crença, ela teve a formação de caráter ali aos 7 anos. E aí, na fase do adolescente para a fase adulta, ela só deslancha aí no comportamento, na saúde mental, na depressão. Muitas crianças depressivas, muitas crianças com baixa autoestima. E, assim, é alarmante. Os que chegam pra gente, se fizer uma pesquisa no global, os que chegam, que estão com prontuário, estão sendo atendidos, e tem aquelas crianças que não chegam até a gente, às vezes por negligência mesmo da família. A família pega ali no mercado negro, eu vi, meu filho tem as características de tal transtorno. Eu vou lá, compro o remédio no mercado negro e eu medico o meu filho. A gente tem várias famílias que fazem isso. Porque medicar é mais fácil, que fica bebê reborn, né? Não, a criança não fala, a criança não anda, a criança não faz nada. Ela fica ali, intacta, o meu filho perfeito. Ele não faz nada, ele não me dá trabalho. Mas essa criança, ela não brinca, ela não grita, ela não quebra nada. Foge da realidade, né? As pessoas não querem encarar a realidade. Não. E não quer ter problema. Não, e ter filho, para você ter um filho, gente, não é fácil. Não é fácil, eu trabalho com criança. Não é fácil você ter um filho atípico, não é fácil. A gente romantiza muito. É lindo, é lindo. Eu acho lindo quando a gente vê, o dia da criança atípica, todo mundo se sensibilizando, vive o autismo. Essas mães não precisam disso. Elas precisam que alguém apoie elas. Elas precisam ir para o mercado de trabalho. Elas precisam ter uma rede de apoio para cuidar dessas crianças. Porque a partir que nasce uma criança atípica, uma mãe se anula, porque essa mulher ela não vai poder mais trabalhar fora. Porque até para cuidar de uma criança típica, o valor é outro. E aí, qual que é a realidade dessa mãe sem uma capacitação? Ela não tem recurso, porque ou ela paga ou ela faz. Terapia é caro, não é barato. Então, como que essa mulher vai ser a realidade dessa mulher? E, assim, vem aumentando os números de crianças, porque a gente é mãe muito... A gente passa da idade de ser mãe. Porque hoje as mulheres decidiram ser mãe mais velhas, né? Porque qual que é o sonho? Vou ter minha casa, né? Vou ter meu carro, vou ter minha estabilidade financeira, eu vou ter um filho. E muitas vezes essa criança nasce com alguma condição diferente, essa mãe não sabe lidar. Ou então ela perde a gestação, tenta várias tentativas, né? Porque o nosso corpo não é mais o mesmo. Depois dos 35, o corpo para engravidar, ele não é o mesmo poder. A gente pode... Né? Que nem a médica falou pra mim, você pode engravidar até a Cláudia Raia teve um filho aí, não sei com quantos anos. A gente pode engravidar, mas a gente tem que saber das consequências. Então, essas mulheres meio que perderam um pouco a noção. E vêm e entram na depressão. Eu conheço várias mulheres que não conseguiram engravidar e hoje são depressivas. Acabaram com o casamento, porque não conseguiram dar um filho pro marido. Né? Então, tem casais que levam isso muito a sério. Tem casais que são super bem resolvidos, mas tem casais que não são. E a gente não sabe o que essa mulher, se ela perdeu o bebê, se ela foi abandonada, se ela está suprindo uma carência, se ela carrega isso desde a infância. Que nem o menino do gatinho, que não foi tratado. Se esse menino ele não for tratado agora, ele vai ter um gato o resto da vida dele, na imaginação dele. Então, deve ter acontecido alguma coisa aí no meio do caminho. Viu, galera? Que importante essa informação. Então, já fica a dica aí para vocês de casa que estão assistindo. Crianças, adolescentes, adultos também, homens, mulheres aí, que a nossa audiência está maravilhosa. Gente, se vocês precisam de ajuda, não hesite em procurar. Procure ajuda. Às vezes você, né, não quer conversar com alguém da família, ou com um amigo, ou com um vizinho, às vezes, né? Procure ajuda mesmo de um profissional. Vai lá, conversa, porque ele vai ser a pessoa mais indicada para tentar te ajudar nesse momento. Então, às vezes, a gente acaba se privando um pouco, né? Acho que essa palavra, ficando um pouco retraído de abrir os problemas, vai falar assim, porque hoje a gente está muito individualista também, né? Sim. E aí não quer partilhar, às vezes, você tem uma amiga ali, mas você não quer falar o seu íntimo, né? Às vezes você tá um problema, igual você falou, no casamento, ou às vezes o adolescente está ali muito no computador, está acontecendo alguma coisa dentro da mente dele. Gente, procure ajuda, tá? Hoje em dia tem ajuda aí para todo mundo, pesquise, procure, vai lá, tanto particular quanto o SUS, hoje tem acesso. Vai atrás de ajuda, então acho que o foco hoje do programa é esse, né? Se você está passando por algum tipo de problema, procure ajuda, não se cale. Eu acho que o
pior de tudo é quando você tem um problema e você tem que enfrentar sozinho. E hoje a gente tem acesso aí, não só com a internet, mas tem todos outros meios que você pode procurar. Então a dica é essa, hein, galera? Procure ajuda aí quando necessário. Qual o melhor, né, direcionamento para essas mamães aí que tá passando por Pedir ajuda. de socorro, né? Pedir ajuda, pedir socorro. Quem está convivendo com essas mulheres também tentar auxiliá-las, caso elas não queiram ajuda, a pessoa, o familiar procurar ajuda para essa mulher e entender por que ela está passando por isso. E elas encontram esse tratamento gratuito no SUS? Bom, vou entrar na fila, né? Mas a gente tem excelentes organizações, né? Ela procurar uma organização que tem esse serviço gratuito dentro da E cidade. aqui também, né? Tem muito, tem valores. Porque tem muita gente que não tem condições, Sim, né? Sim. e também tem valores sociais. Tem valores sociais que vários profissionais trabalham dessa forma, então é acessível, então é só ela procurar ajuda. Muito obrigada e vamos pro intervalo comercial. Espaço Elisângela Ferreira. O melhor em cuidados pessoais no Rio de Janeiro. Disque 021 98526 2870. No estúdio Podisticando, sua voz ganha vida. Agende seu horário e faça acontecer. 11 96528 3544. Está perdido? Precisando de ajuda em produtos digitais? Procure a melhor. Bruna Ferreira, 11 96062 1437. Lingeries, pijamas e sex shop é com a melhor. Memel Lingeries, 11 94778 4144. E elas enviam para todo o país. Galera, voltamos aí e deixa eu falar pra vocês que a gente esqueceu aí, hein? O WhatsApp 11 93451 9124 ou você chama lá no direct se você quiser aparecer aí lindamente como essa galera e os nossos patrocinadores estavam aparecendo para todo o Brasil e agora também para todo mundo, hein? Se você quiser ser o nosso patrocinador, só chamar lá, tá? Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Gente, eu acabei de adquirir o meu bebê reborn porque esse tema tá maravilhoso demais. Ele acabou de chegar aqui no estúdio. Chega aí, bebê reborn! Eu falo, ando, brinco, já tô mais avançado, né? Já do ano lá 2050, mais ou menos. Você pega agora. É importado esse meu bebê E reborn. um desse pedala Robin oficial. Vai lá, segue lá. Obrigado. Obrigada, Nestor, pela participação. Obrigada, galera. Pessoal, agora eu vou dar uma dica pra vocês rapidamente. Na semana do MEI, que a gente tá aí falando também, né, nos outros programas de empreendedorismo, do dia 26 de maio ao dia 1/6 de junho, o Sebrae tá fazendo atendimentos, consultorias gratuitas. Se você quer abrir o seu CNPJ, não sabe como, a gente vai deixar aí na descrição também do vídeo, tá? Pra vocês acessarem lá. E lembrando que até dia 31 de maio é a declaração anual do MEI. Então, você, MEI, fica esperto pra você não perder aí o prazo, tá? Então, aquela dicasinha rápida e maneira. Agora, a gente vai entrar, claro, a gente não podia deixar pra lá, né? Nos bets, a parte dos bets que também deu o que falar na internet, aquele vucu-vucu. Vamos lá, Judete, o que você acha aí que tá em torno dessa questão dos vícios? O que você acha que tá acontecendo com essa galera aí? Porque tem a parte, né, do pessoal que realmente chega no extremo do vício, que acaba perdendo aí casas, carros, e tem a galera que realmente joga assim só por lazer e tudo mais, e tem a galera da internet aí, os influenciadores, que tá ganhando muita grana e chega lá na CPI e fala assim, não, eu não sabia do que tá acontecendo. O que você acha, assim, no geralzão que tá rolando aí nessas bets? Na verdade, é a ilusão que hoje a internet traz, né, de riqueza, de vida perfeita, e as pessoas estão procurando essa vida perfeita que ela não existe, né? E eu quero ficar rico rápido. E é o que o jogo traz. Porque, assim, doutora Patrícia, não tem nenhum jogo que não seja viciante. Então, se você, a partir do momento que você começa a jogar, você cria um vício. Porque
todas as suas horas vagas você tá jogando. Mesmo que seja um jogo ali inocente, Eu acho que começa né? assim, né? Começa um pouquinho, assim, né? começa um pouquinho, depois você nas suas horas vagas e assim vai. Vai até para jogos que não são remunerados. E aí o Tigrinho veio com essa ilusão. A gente tem os influenciadores que estão ganhando dinheiro com isso e as pessoas se iludindo porque o jogo, conheço pessoas que jogam, eu conheço pessoas que já ganharam R$ 6.000. Que E é uma boa que grana, é uma né? boa Se eu comparar grana. com o E salário aí mínimo. ela pensa, eu vou ganhar mais. E aí ela começa, ela ganhou 5, daqui a pouco ela perdeu aqueles 5 e ganhou 10. Porque é impossível. Se você vai ganhar um dinheiro fácil, você vai atrás dele de novo, porque ele foi muito fácil. Não tem quem ganhou e falou, eu ganhei 10.000 e parei e desinstalei o aplicativo. Não tem como. Não. Não tem, não tem. Então a pessoa continua. E assim, o que também me espanta é que não tem classe social. A gente está desde a classe E até a classe A. A classe A joga bastante. Os influenciadores compactuando com isso, sabendo que tem pessoas. Eu vi um caso recente de uma moça que ela se suicidou Sim. e ela vendeu a casa da família. Quando ela vendeu, ela gastou todo o dinheiro, ela não aguentou, porque foram lá pegar a casa, ela tirou a vida dela. Então, assim, tá muito sério. E se os influenciadores não começarem a parar com isso, né? Eles só também fazem porque tem pessoas que dão palco, que fazem, que acreditam, né? Então a gente acredita em pessoas que a gente nunca viu na vida. E você vê no caso que teve aí a Virgínia, ela tem, sei lá, mais de 50 milhões. Sim. E é justamente isso. Se ela falar assim, gente, a partir de amanhã eu tô tomando aqui a garrafinha azul, que é maravilhosa. Vai acabar a garrafinha azul no mercado, porque ela tem esse poder de influência. Sim. E foi o que a CPI justamente falou assim, olha, você não precisa disso, né? Você já tá, ela disse, né, explicitamente lá que ela já era rica, né? Ela já tinha dinheiro antes disso. Então, que ela não precisaria chegar a esse ponto de incentivar pessoas para jogar, né? Então, eu acho que é isso, que precisa mais aí, até fica, né? A gente hoje está abordando esse tema, né, Lu? Mas é importante também outros programas abordarem para conscientização. Eu acho que o ponto é esse, conscientizar. Que justamente é isso, vai começar com um joguinho aqui, aí vai te dar aquele gostinho de você ganhar, aí daqui a pouco você vai perder, aí você vai ganhar e fica nesse jogo assim, e chega no extremo. É a tal da dopamina, né? O jogo, ele tá tão viciante como a cocaína. Então, porque a pessoa ganha, ela tem aquele pico de dopamina, ela entrou tanto na minha conta, ela vai de novo, ela vai de novo. E quando ela percebe, ela se perdeu. E vem um tema muito polêmico essa semana, porque dizem que as bets estão doando para ONGs. Se eu aceitaria, né? Me fizeram essa pergunta. Se eu aceitaria uma doação que viesse de uma Bets. E o que eu falei? Que não. Sabe por que não? Porque, assim, eu tenho crianças lá que vivem... elas buscam essa realidade, né? Que elas não têm o que comer. Então, como que eu vou fazer propaganda disso para minhas crianças? Muitos me seguem a instituição no Instagram. Sim. Então, não condiz com o que eu aplico com elas, que elas precisam estudar, que elas precisam se preparar, que dinheiro é bom, só depende da gente, porque eu tento quebrar essa crença limitante, trazer uma inteligência emocional para essas crianças. Como que eu vou trazer uma inteligência emocional falando de jogo, né? E assim, para mim não é um dinheiro lícito. Mas no próprio contrato tem lá Exatamente. alguma coisa, eu vi hoje isso, alguma coisa da desgraça, lei, algo assim, que tipo assim, tem dentro do contrato, é que eles maquiam, né, usam palavras assim bonitas, chiques, mas é justamente isso, porque a pessoa, o influenciador ou quem tá divulgando isso, só vai ganhar a partir do momento que o outro perder. Então você tem consciência daquilo, então é igual você tá falando, como que você aceita, né, acho que a pessoa tem que, enfim, né, Sim. você doar para sua instituição com crianças ali carentes, sabendo que veio, como eles colocaram lá dentro do contrato, da desgraça alheia, vamos dizer assim, né? Então, acho que... Exatamente. Porque assim, a gente está movimentando 66 bilhões, né? Surreal. Aí você pensa, uma professora com a saúde mental
A balada. Com tanto de crianças, o SUS sem profissionais para atender, e a gente gastando dinheiro com o jogo, fazendo propaganda, porque manda uma mensagem para esses influenciadores pedindo para eles fazerem uma arroba para pedir doação para uma instituição. Não fazem, não, você nem consegue nem chegar até eles, porque assim, a gente lá no Instituto, a gente faz esse trabalho com o perfil que a gente acredita que vai conseguir apoiar as instituições, eles não fazem. Mas para esse tipo de coisas, esse tipo de contratos, eles vão que vão. Então, assim, hoje você vê que as pessoas, a gente está muito preocupado em ter de vencer, né? A gente vive numa ilusão. Dinheiro é bom, gente, eu amo. Né? Quem não gosta? Eu amo, amo ter dinheiro, todo mundo gosta, não vamos ser hipócrita. Sim. Mas assim, a gente não pode colocar o dinheiro acima de tudo. O dinheiro não pode ser o nosso amor. E hoje as pessoas não estão colocando limite no dinheiro, porque hoje você é visto pelo que você tem, não pelo que você é. Que a internet mostra, né? Que a O internet mostra. A vida perfeita. Às vezes, O amor, né? você atende as mães e elas falam, né, que elas têm um casamento abalado, que não tá bem com o marido. E aí você vê, você olha a internet, a rede social, você fala, cara, não é a mesma pessoa que tá aqui na minha frente falando isso. Porque a gente faz esse análise de perfil, né? Pra tentar entender. Então, as pessoas, a gente mente pra gente mesmo, né? A gente quer mostrar pra todo mundo que tá tudo bem. Mas não tá, gente. Nós somos seres humanos. Você acha que a Virgínia, que ela vive aquela vida de alecrim dourado que ela posta? Claro. Gente, não vive. E idiota, né? É quem acredita. Quem acredita, aquilo é assim. porque é disso que o Brasil quer que a gente seja. Que a gente seja. Como até me fugiu a palavra. Que eles querem que a gente assista a vida do outro. E aí você perde tanto tempo assistindo a vida do outro, e aí você não faz um curso, você não estuda. Aí não você consome coloca outras na coisas. sua cabeça que você vai ficar rico jogando um joguinho. Né? Então, hoje as pessoas vivem nesse mundo, porque se ela faz, igual a gente estava falando, é porque alguém dá palco. Então, quem que você está seguindo nas suas redes sociais? Do que você quer se alimentar? A gente só se alimenta disso, de fofoca, de opinião alheia. Às vezes eu fico pensando, o que leva um ser humano entrar na sua rede o que dá mais social audiência, né? e te xingar? Opinar o que você tem que fazer na vida do outro, né? É uma coisa assim, é uma loucura. Às vezes eu assisto alguma coisa, o meu marido fala, não sei por que você fica perdendo tempo com isso. Eu falo, não, é o comportamento do ser humano, que eu gosto de estudar, eu gosto de ver como que as pessoas se comportam, né? E aí você olha assim, você fala, não, gente, não é possível. Eu conheci uma pessoa que ela me pediu ajuda e vocês não têm noção o que ela fazia. Ela ficava o dia inteiro colocando coisa no carrinho da Shopee. Ela não comprava nada. Não, ela não ia comprar nada. Ela ficava o dia inteiro, ela virou um vício. Ela falou assim que ela sentava no sofá, ela começava a olhar a Shopee e ela ia colocando coisas lá no carrinho e não comprava nada. Então você vê hoje aonde que tá a saúde mental da pessoa. Que sentido faz você passar o seu dia inteiro fazendo compras que você não vai adquirir? E é uma coisa surreal. Não sei se vocês viram, não sei se você acompanhou também, Lu, que na CPI teve uma análise da conta, né, dos influenciadores, que eles chamam demo lá, que é uma conta fake, que é feita específico para eles. Então, assim, eles não vão perder. Ela é feita justamente para poder a pessoa ganhar. Então, assim, ela ganha, igual a doutora Judete está falando. Então, assim, ela mostra uma situação assim, como se aquilo fosse o cenário dos sonhos. Eu vou ganhar, eu vou jogar, eu vou ganhar. E assim, eu já vi situações realmente mostrando ali na internet, pessoas nervosas, jogam o celular, porque tinha ali 1.500 já guardado. E aí fala, não, vou apostar tudo com aquela coisa da expectativa, daquela coisa que o jogo gera, sabe? E aí ela vai, joga tudo, perde. E aí taca celular, briga com a esposa. Então, assim, tiram a vida, como a gente, né, citou, vendem carro, vendem casa. Então, é um extremo que tá o demais. vício do
jogo, ele existe muitos anos, né? Que a gente tinha os pais, os avós que eram viciados em dominó, em baralho. Sim, é. Mas era algo que você tinha que se locomover para fazer aquilo, porque muitas famílias, os pais, os jogadores iam para bingo clandestino, eles tinham que se locomover. Então a gente, querendo ou não, ali conseguia controlar, não era controlável, mas conseguia controlar um pouco. Sim. Agora não, você tá com a arma na sua mão, então não tem como você se controlar, que aquilo tá ali. A gente passa a maioria do tempo ali no celular. Isso que eu queria fazer pra você, queria não, vou fazer pra você, é o seguinte. Falou muito, né, das bets e tudo. É sobre eles estão fazendo essa investigação. Você acha que o nosso poder público, eles estão preocupados com a população ou eles estão mais preocupados em legalizar esses jogos? Eu acho que eles estão mais preocupados em legalizar. Porque eu dei uma pesquisada e eu vi que o governo vai arrecadar muito dinheiro, viu, gente? Exatamente. Então, eles estão mais preocupados em legalizar do que em investigar. Tanto que acho que aquela doutora lá, a doutora Deolaine, ela foi presa por conta dos jogos, né? E ficaram ali em cima dela, ela tá colocando... Começou com ela, acho que Gustavo Lima, ela, né? Por causa de lavagem de começou dinheiro. começou de novo. E não vai parar, porque assim, da onde que vai tirar dinheiro? Porque já tá naquele glamour. Porém, assim, eles estão no glamour de mansão, de carrão, mas aquilo precisa manter. Aquilo ali não comprei, é meu, tô tranquilo. Não, aquilo ali tem uma manutenção. E, cara, da onde que vão tirar para manter? E foi adquirido. Então, eles não têm interesse em parar e não vão parar. Enquanto tiver a lei ali amparando eles não vão parar. Por quê? Porque, só tô divulgando, joga quem quer. A gente fala que é menor de 18 anos. Eles falam que avisam que é menor de 18 anos, fala para as pessoas jogarem com consciência. Mas eu acredito, doutora, que assim, essa CPI é justamente para isso. Eu ouvi hoje o pessoal falando assim: mas tem o cigarro, mas tem a bebida, que também seria um vício, por que vão pegar no pé dos jogos? Quem joga bastante estava levantando esse tema, né? E eu fui entender o porquê. Teve realmente a fase do boom aí, né? Do cigarro, da bebida, onde tinha aquelas propagandas maravilhosas assim na televisão, aquela coisa toda. Então, assim, eles regulamentaram e conscientizaram, igual você falou, foi uma coisa proibida mesmo. Então, só pode para 18, a cerveja só pode passar depois das 9, se eu não me engano, das 10. Então, assim, eu acredito que essa CPI foi justamente para isso. Além de conscientizar, é abordar esse tema e trazer para o pessoal consciência que o seu adolescente que está em casa, você tem que olhar o celular dele, porque às vezes você tá achando que ele tá lá estudando e ele tá lá jogando a tarde inteira e você não tem esse controle. Ele tá lá com um influenciador que ele gosta e o influenciador tá lá jogando, mostrando lá na tela do celular: ganhei 10 mil, e ele acha que aquilo é verdade, de repente ele vai se influenciar com aquilo. Então, eu acho que essa CPI, ela veio justamente para isso, para colocar, igual vocês estão falando do governo, de colocar regras, colocar leis, porque tem a parte, sim, né, que eles vão tirar, como a cerveja, o cigarro, legalizando vai ficar uma coisa que todo mundo tira a sua fatia ali, mas eu acho que tem essa parte também que é legal. Esse debate que a gente está fazendo aqui é legal. Gera esse debate, que gera no colega, no outro, e isso a gente acaba alcançando várias pessoas e levando informação para elas. Então, acho que a gente tem que focar também nisso, que é importante conscientizar. Igual a gente estava falando do vício, do jogo, que tem que tomar cuidado, tem que prestar atenção. Você que está em casa aí, que está achando que está exagerando, jogando demais, ou começou a perder, também procure ajuda, como a gente falou, né? Do Bebê Reborn, procure ajuda. E eu acho que é importante isso. Esses temas são muito relevantes, assim, para essa questão, principalmente que está rolando aí na internet hoje, é procurar ajuda, galera. Não fique calado. Se está passando por algum problema, vai se cuidar, procura orientação, porque acontece, né? É igual a gente falou, não vamos aqui também só julgar, criticar, porque isso, aquilo, não. Acontece, é uma fragilidade, é um momento, né? É uma fragilidade, é uma forma da pessoa curar algo que ela está passando, de algo que ela acredita. A internet hoje, ela é maravilhosa, mas ela veio para adoecer muitas pessoas, porque a gente acaba ali tendo uma ilusão, né, de que a vida é perfeita e a vida não é. Todo mundo passa por... Não existe. Todo mundo passa por dificuldades do poder aquisitivo maior
o poder aquisitivo menor. Então, a gente tem que começar a ter a nossa realidade. Eu acho que a internet tem que trazer mais a realidade. Quando eu vejo programas assim, dando esse tipo de assunto, parabéns, meninas. Obrigada. Porque, assim, a gente poderia estar aqui falando um monte de besteira, falando um monte de coisa que ia dar uma audiência maravilhosa. Mas o nosso intuito não é esse, né? Eu sempre falo que a gente está aqui para transformar vidas. Com E às vezes, certeza. algo que a gente falou aqui, a pessoa fala: não, realmente, eu estou precisando de ajuda. Eu estou passando dos limites. Porque tudo que é demais, eu até brinco, eu falo que até a gente orar demais, né? Você se tornar uma pessoa religiosa, né? Que é algo tão maravilhoso. É ruim, porque você acaba mexendo ali com a sua sanidade mental, achando que você vai ser Jesus Cristo. E a gente nunca vai ser perfeito. Perfeito só foi Deus, Jesus. Então, assim, não adianta, mesmo que a gente se converta e comece a seguir algo, a gente precisa também se policiar, porque ser Jesus e perfeito não, nós vamos ser Na verdade, pecador. tem o equilíbrio. A gente precisa ter o equilíbrio. O que acontece hoje com as pessoas? Elas estão indo ao extremo. Ou elas estão lá em cima, ou elas estão lá embaixo. Elas não estão conseguindo ter um Um equilíbrio. meio termo, né? O meio termo. E isso você pode pesquisar. É algo que não foi tratado desde a primeira infância. Então, eu falo que a infância é importante. Os pais que estão assistindo, conversem com seus filhos, trabalhem a inteligência emocional das crianças de vocês, para que quando cheguem na fase da adolescência e na fase adulta, elas não passem por esses tipos de coisa. E Porque é importante, sério. né? Eu acho, quando você fala de criança, ter essa relação, né? Eu tenho uma filha e eu sempre conversei muito com a minha filha. E ela fala tudo pra mim, assim, a gente sempre conversa, procuro sempre dialogar. Porque às vezes eu conheço muita gente que às vezes o filho não sabe nem que hora que chegou em casa. E eu falo pra ela, ela tem 21 anos, mas você pode ter 50. Você tem que me falar. Aonde tá, com quem foi. Exatamente. Eu acho E que as crianças hoje, nos dias de hoje, elas não têm essa relação temporal. Elas não sabem o que o pai trabalha, elas não sabem o que os pais fazem, elas não sabem que horas que é, elas não sabem que série elas estão, elas não sabem a matéria preferida delas, elas não sabem qual que é a comida preferida delas. Então, assim, coisas básicas. Coisas corriqueiras do nosso dia a dia, as crianças não sabem. Por que elas não sabem? Porque os pais não passam. Então, é importante, na fase adulta, você precisa orientar a sua filha. Não é porque ela é adulta, ela vai fazer o que ela quer achar. Ela vai se frustrar, ela vai quebrar a cara em algum momento. E o que você pode fazer? Orientar. Mas ela Sim. precisa ter aquela orientação, né? Então, um exemplo, se sua filha chega com uma boneca falando que é a filha dela, você precisa falar, ô amada, você não Colocar limite, colocar né? limite, parou. Percebeu que sua filha, com 21 anos, está jogando, está no quarto, jogando o tempo inteiro, gastando a energia dela. Que tipo de conteúdo ela está consumindo? Porque esses influenciadores estão consumindo esse conteúdo. E aí dá um pico neles tão grande de tipo assim, de autoconhecimento, que você olha para a vida dessas pessoas e fala: gente, eu tô com 40 anos, minha vida é uma. O que eu tô fazendo? Eu não sei nada. Mas você gastou toda a sua energia olhando ali a vida do outro. Porque tem gente que acompanha a loucura, acompanha isso daí o dia inteiro. Acompanha a Virgínia aí o dia inteiro. Exatamente. Acompanha gente o dia inteiro. O cara não pode fazer nada que eles estão acompanhando. Não perde uma story, não perde Mas nada, né? Entendeu? Então, assim, pra quê? O que a Virgínia vai agregar na sua vida? O que o Neymar vai agregar na vida de alguém? Então, assim, a gente precisa parar com isso. Se a partir do momento que a gente começar a assumir conteúdo que vai nos beneficiar, como um podcast desse, a nossa vida muda. A realidade das pessoas muda. Mas as pessoas elas querem consumir esse tipo de conteúdo. E a gente, cada vez mais precoce, está levando isso para as crianças. Então, as crianças, eu dou aula E eles são no dia do trabalho. muito inteligentes, as crianças hoje em dia. No dia do trabalho, o que você vai ser? Crianças. A gente vai ser jogador do Tigrinho Nossa. ou a gente vai ser do Job. Mas é a realidade de agora, né? Que eles têm acesso a isso. Então, assim, você olha assim, você fala: oi, tudo bom? Não tem perspectiva de vida, não tem sonho. As crianças hoje, os adolescentes, eles não têm sonho. E é triste isso, né? É triste você achar que a sua realidade está relacionada a um jogo ou a um programa de prostituição. Então, assim,
E a gente tá falando de uma sala de 50 alunos, de 50 adolescentes. E você não escutar um relato que eu quero ser médica, eu quero ser Igual antigamente, bombeira, né? eu quero ser polícia, não. Aí teve o traficante também, falou Meu que ia ser Deus. traficante. Então, no meu espaço, eu atendo muitos professores e é o mesmo relato. Esses dias, uma professora mencionou que um aluno falou para ela assim: Ah, eu não vou fazer faculdade para quê? Meu pai tem faculdade e trabalha de Uber. Ela falou: Mas é digna. Ah, não, mas eu não quero isso para mim, não. Eu quero ganhar dinheiro fácil. Meu Deus, o xingamento hoje é CLT, né? Que eles falam, né? Tava rolando na internet, né? CLT. CLT. E eu fui falar do CLT, eu quase apanhei lá, porque, na verdade, eu fui convidada para falar sobre como se comportar numa entrevista e também falar sobre o currículo, né? Primeiro emprego, que eles estão no ensino médio. E ele foi isso mesmo, doutora Patrícia, é um É, o xingamento, CLT complicado. CLT. Agora, aproveitando a deixa eu falar bem naquela câmera ali, ó. Eu também tenho minha filha, 19 anos. Melina, beijo. Você viu que a Luciene falou? Gente, as mães só muda de endereço, é tudo igual. Então, vamos, mãe raiz aí, ó, pegar no pé realmente dos seus filhos. Eu sou muito dessas também. Eu acredito que, assim, independente da idade, a gente tem que estar em cima, tem que pegar no pé mesmo. A vida é assim, nós fomos criadas assim, né? Então, a gente tá reproduzindo com fervor. Eu acho que, assim, já juntando o que a gente falou anteriormente, a questão talvez do bebê reborn venha daí também, porque você ter uma questão de não ter esse gasto de energia é muito mais fácil. Então, galera, vamos pegar no pé, vamos dar limite. Eu sou mãe raiz mesmo e não abro mão disso, entendeu? Eu fui criada assim com a minha mãe, o apelido da minha mãe era Sargentão. Pra você ter noção, que assim, né? Ela brava, duas meninas, né, adolescentes dentro de casa, a gente sem auxílio ali do pai. Então, ou ela pegava no nosso pé, ou pegava no nosso pé. Então, assim, às vezes o que tá acontecendo pouco, acho, nessa situação, é a mãe tirar um pouquinho de, eu sofri com isso, eu não quero que meu filho passe por isso. Tem uma questão disso também, da gente querer abrandar um pouco a situação, e acaba chegando nisso daí. Então, Tem a carência também afetiva paterna, que isso influencia muito na nossa vida, influenciou na minha vida, na sua, que eu acredito que você já tenha ressignificado, porque eu já ressignifiquei, estou curada, amém, isso mas aí. a gente precisa ressignificar essas perdas que a gente tem na infância, essa lacuna, que é normal, somos crianças, éramos crianças, então a gente entende hoje essa falta paterna também que as crianças têm, a mãe muitas vezes tem que criar aquela criança sozinha, não sabe lidar, porque não é na nossa época, né? Às vezes também ela quer fazer o papel. A gente também tem mães narcisistas que acham super normal. Minha filha tá fazendo, é normal, gente. Ai, que mundo que vocês vivem. A gente tá no século XXI. Então, a gente também tem essas mães aí. Sim. E graças a Deus a gente tem as mães raiz, porque eu sou bem raiz. Eu Amém, pego no pé mesmo, falo, deixo o meu filho viver. Ele precisa ter as frustrações dele, elas precisam se frustrarem, vão quebrar a cara muitas Sim. vezes, mas a gente vai estar ali para auxiliar. Só que quando tem um direcionamento, é diferente. A gente somos orientador, né? Eu costumo falar sempre isso para as minhas clientes. A gente está aqui para orientar, né? Para poder o dano, né? Ali, se errar, mas vai errar mesmo. Minha mãe falou. Né? E ele vai voltar, ele vai saber que ele tem uma mãe ali que vai acolher. Entendeu? Eu acho que é isso. Exatamente. Ou então ela vai falar: Caraca, mãe, você tinha razão. Às vezes meu filho fala: Caramba, mãe, você tinha razão. Eu falo: Já passei por isso. E assim, e às vezes a gente passou, a gente sabe que vai dar ruim, você informa que vai dar ruim, mas ele precisa passar por Sim, isso. Porque sem querer, a gente passa as nossas crenças para os nossos filhos. Até as crenças que a gente tem na infância, inconsciente, a gente acaba passando ali para as nossas crianças. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Porque isso impacta na vida dele, na vida adulta. A gente também tem muitas mães narcisistas hoje que não deixam os filhos viverem, querem viver a vida dos filhos, querem arrumar, né, namorado para os filhos, querem que os filhos sejam o que elas querem. Os pais, muitos pais, principalmente os homens, né, tem essa ânsia de querer o filho do jeito que ele idealizou aquela criança. Eu quero ter meu filho jogador de futebol, a Sim. criança nasce autista, odeia futebol, odeia contato físico, e aquele pai fica frustrado. Aí você pergunta por quê? Porque ele projetou a felicidade dele na vida do outro. Então, mesmo que são nossos filhos, a gente ama eles, mas eles nasceram para voar. Né, com um direcionamento,
claro, com uma base, mas eles nasceram para voar. Sua filha não vai ser sua eternamente, né? Eu até brinco que falo que a gente tem que amar mais o nosso marido do que os nossos filhos. O pessoal fica chocado. Como você vai amar mais um homem do que o seu filho? Porque o nosso filho, eles vão ter as escolhas deles. Criar eles vão asa e embora, seguir, né? Eles vão criar asa e seguir. O seu esposo vai ficar ali com você para sempre. Vocês vão ser muito parceiros. Então, e desejar a felicidade, deixar eles ir e ter um contato ali, né? Mas hoje a gente vê que não tem muito esse apego, né, emocional. Eu passo por isso. Meu filho de 25 anos, vou até falar para ele, viu, Lucas? Manda mensagem, não responde, 26 anos, tá vivendo a vida dele. Às vezes ele fala, ai, mãe, né? Me deixa, né? Me deixa Ele aqui. fala, eu tô bem, se acontecer alguma coisa, eu te chamo. Mas eles não têm esse apego aí com a gente, né? Criam-se muito, muito rápido. Galera, vocês viram que papo maravilhoso? Gente, hoje essa noite foi maravilhosa. Gratidão por vocês que acompanharam a gente até aqui. A gente tá encerrando, porque se deixar a gente vai fazer 2 episódios em um só. Mas já fica o convite pra Gildete voltar numa outra ocasião. Eu vou abrir o espaço pra você se apresentar, você fala um pouquinho do seu instituto, deixa um arroba. Galera, obrigada. Vou deixar essa maravilhosa, dar um oi pra vocês aí, deixa o arroba. Não esquece de seguir ela também, hein? Quem quiser me seguir, conhecer um pouco o meu trabalho, é @psicopedagoga.gildete. Segue lá, hein? Tô aguardando vocês. Beijo. Pessoal, acho que é isso. A gente vai encerrando por aqui. Obrigado mais uma vez pela audiência. Obrigada, Gildete, Obrigada pela a você, participação. doutora. Com certeza Obrigada, Lu, você vai pelo voltar convite. uma outra ocasião. A gente faz novamente, aí você vai falar do instituto. Sim. A gente vai abordar um pouquinho mais a questão infantil, né, Lu? Acho que é importante a gente pegar nesse ponto Sim. também. Até a gente pode ir lá no seu instituto, fazer umas imagens, mostrar aí pra galera quando estiver passando. Que eu acho que é importante também a gente fazer essa Sim. conscientização. O seu trabalho é maravilhoso, né? Conscientizar as pessoas. Partilhando com o pessoal. A gente se conheceu numa outra ocasião. O trabalho dela é lindo. Gente, não deixa de seguir, não deixa de doar. Você que pode aí participar, claro, né? Entra lá, segue ela nas redes sociais, segue o Instituto, faça sua doação de coração, que com certeza, assim, fazer o bem acho que o intuito do programa é isso, né? A gente fazer o bem, levar informação. Eu acho que teve a parte da brincadeira, teve a parte de falar sério, mas o intuito do programa, no geral, é isso. É levar informação, levar conscientização. E a gente tá aberto, galera, a falar com vocês, né, Lu? Manda mensagem, quer próximos programas, né? Dá dica de tema. A gente é super aberto. O que a gente tá fazendo aqui, a gente é no dia a dia, sem firula, sem nada. Precisar conversar com a gente, eu deixei o WhatsApp, chama lá no direct, vamos trocar uma ideia. Precisa de ajuda, quer alguém pra conversar, a gente também tá aqui pra isso. Eu, a Lu, Gildete, que tá aqui. Precisar de um direcionamento para procurar um profissional, porque não tem condições de custear o tratamento, pode chamar que a gente dá um direcionamento aí para vocês. Exatamente. Aí, Lu, deixa um tchau pra galera aí de casa. Gente, quero agradecer a oportunidade, né, do pessoal do Politicano por ter feito esse convite maravilhoso. Amei. Quero agradecer a Gildete, né, por ter vindo. Agradecer a minha parceira, a doutora Patrícia. E a gente fica por aqui. Até a próxima. Muito Tchau, obrigada. galera. Beijo.